Olá, eu sou Thieres Machado, do blog Cálculo Básico, e na aula de hoje nós vamos resolver uma questão envolvendo equação do primeiro grau. É um problema com equação do primeiro grau, que você tem que interpretar e montar a equação e resolvê-la, ok? E também, ao final dessa videoaula, tá? Eu vou falar para você como obter mais questões envolvendo equações do primeiro grau e um e-book gratuito para você com outras 40 questões, né? São diversas outras questões de concursos resolvidas para você. Então, fica comigo até o final dessa aula que eu vou mostrar para você como que você pode obter todo esse material gratuito, ok? Vamos lá então? Vamos resolver esse problema que é da Sesgran Rio, né, da banca Sesgran Rio, tá? Vamos lá? Então vamos ler o problema primeiro. José viaja 350 quilômetros para ir de carro de sua casa à cidade onde seus pais moram, né? Onde moram seus pais, certo? Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Quantos quilômetros ele percorreu após o café? Bem, esse tipo de problema é bom, né? Quando não dá para resolver de cabeça, é bom você estabelecer uma incógnita, tá? Uma letrinha, por exemplo, para representar o que você quer descobrir, certo? E raciocinar em cima disso, tá? É basicamente o que nós vamos fazer aqui, tá? Então, vamos ler alguns pontos principais do problema. José viaja 350 quilômetros, certo? Então, é o total que ele viaja, são 350 quilômetros. Numa dessas viagens, após alguns quilômetros, né, ele não diz quantos, ele parou para um cafezinho. Então, vamos colocar aqui um ponto, tá? Só para a gente raciocinar, ok? Vou fazer bem devagar, passo a passo. Então, o José ele viaja um pedaço, tá? Depois ele para para um café. Vou colocar escrito café aqui que você sabe que ele parou. Então, numa dessas viagens, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. Eu não sei quantos quilômetros ele andou, certo? Então, eu vou chamar essa quantidade, tá, de D, tá? O Dzinho aqui. Então, ele saiu, andou e parou para tomar um café. Ele andou uma distância D. Tá? Eu não sei quantos. É o que ele está falando aqui. Ó, após alguns quilômetros, ele parou para um cafezinho. A seguir, percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Então, depois, ele percorreu o triplo dessa distância D que ele percorreu, né? O triplo vai ser mais ou menos isso daqui, né? Bem, se Dzinho, né, representa essa quantidade de quilômetros até o café, o triplo de D, né, para eu descobrir o triplo de D, basta eu fazer o quê? Multiplicar por 3, né? E então o triplo de D é 3 vezes D, ou seja, é 3D. Vou colocar aqui, ó, 3D. Certo? Entendeu aí até agora? Beleza? E tem mais uma outra informação que foi dada antes, né? Ele diz que ele viaja quantos quilômetros? 350 quilômetros. Eu vou colocar aqui de vermelho, tá? 350 quilômetros é o que ele viaja, tá? Então, a soma do que ele percorreu até o café e depois, né, os 3Ds, tem que dar 350 quilômetros, ok? Bem, a seguir percorreu o triplo da quantidade de quilômetros que havia percorrido antes de parar. Quantos quilômetros ele percorreu após o café? Então, na verdade, o que o problema ele está nos pedindo é o seguinte: ele quer saber quanto que ele percorreu após o café, ou seja, isso aqui, né? Os 3D, né? Essa distância aqui, 3D. Bem, raciocinando, né, eu já disse, eu não vou ficar escrevendo aqui o que significa a letrinha D. A letrinha D significa a distância após alguns quilômetros, mas você escreve aí se você estiver fazendo passo a passo junto comigo aqui,
tá? Vai fazendo suas anotações. Então, observe o seguinte, eu sei que a distância que ele percorreu até o café, mais o triplo que ele percorreu depois do café até chegar na casa dos pais, tem que ser igual a quantos? 350 quilômetros. Concorda? Beleza, então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma equação, tá vendo? Uma igualdade, primeiro membro, segundo membro, a igualdade, ou seja, o que está desse lado é igual a esse lado, né? E tem um valor para D, né? Esse valor para D não pode ser negativo, né? Ao descobrir o valor para D, eu vou substituir aqui, né? Somar, primeiro multiplicar por 3, somar com D tem que dar 350, correto? Tá entendendo até aí? Então, eu sei que 1D mais 3D dá quantos D? 4D, que é igual a 350. Isso é uma equação do primeiro grau na incógnita D. Tem gente que gosta muito do X, então fica à vontade, você escolhe a sua letrinha. Tá? Bem, sendo uma equação do primeiro grau, eu tenho que isolar o D, porque é o valor que eu quero. Se eu descobrir o valor de D, eu multiplico por 3, eu acho quantos quilômetros ele percorreu após o café. Então, basta eu fazer o quê? Se eu quero isolar D, então basta eu dividir ambos os lados, né, por 4. Por que isso? Porque ao dividir 4 por 4, dá 1. Sobe o quê? 1D. E 350. Né? Deixa eu colocar de novo aqui embaixo, ó, 350 dividido por 4, isso vai ser igual a 87,5 quilômetros. Mas é essa a resposta do problema? Não, não é. Olha a pergunta, quantos quilômetros ele percorreu após o café? Ou seja, ele quer saber os 3 desses. Então, basta eu pegar 3 e multiplicar por 87,5. E isso aqui será igual a 262,5 quilômetros. Correto? Então está aqui. É essa a distância que o José percorreu após o café. 262,5 quilômetros. Entendeu aí? Repare que eu fiz passo a passo, tá? É claro que uma questão dessa aí você gasta menos de 3 minutos, eu acredito, tá? Se você estiver bem afiado, né? com a matéria já aprendida, dominada, tá? Mas aqui eu estou fazendo passo a passo, então eu acabo demorando um pouco mais, ok? Então, se você ficou com alguma dúvida, assiste de novo a videoaula, tá? Se a dúvida persistir, fica à vontade para comentar, ok? Eu sempre leio os comentários e procuro ajudar. E a dica que eu dou, né, que eu falei antes no início da videoaula é, se você quiser mais questões como essa, tá, envolvendo problemas de equações do primeiro grau, vai aparecer um link, tá, que vai te levar para mais exercícios. Você vai para o blog Cálculo Básico, ao clicar nesse link, vai lá para o artigo que tem mais questões, todas resolvidas envolvendo esse tema. E também vai aparecer um outro link, tá, para você clicar e baixar o e-book. Então, primeiro clica, baixa o e-book, tá? O download é imediato. Esse e-book tem 40 questões de concursos, todas resolvidas passo a passo. É claro que tem questões de outros assuntos, tá? PA, PG, análise combinatória, MDC, MMC, conjuntos, enfim. Tá? Baixa para você dar uma olhada, ok? E depois verifica os mais exercícios de equações e também se inscreva no nosso canal, tá? Para você ficar informado aí para a próxima videoaula. É só clicar nesse quadradinho azul que tem escrito aí, ó, clique para assinar e se inscrever, que você vai ser informado sobre novos materiais, novas videoaulas, quando a gente publicar aí em primeira mão, ok? Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima aula. Tchau, tchau.